Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e é um prazer trazer para vocês uma palavra que vem lá do coração de Deus para o coração de vocês, para o meu coração, para o nosso coração, os nossos devocionais de paz, de esperança, de orientação e de reflexão da parte de Deus. Hoje chegamos no Salmo 56, cujo tema que eu proponho é confiando em Deus quando o medo nos cerca. O Salmo 56 é uma oração de Davi em meio ao medo, quando foi capturado pelos filisteus em Gate. Um momento de angústia, mas também de profunda confiança no Senhor. Esse devocional nos ensina que mesmo quando estamos cercados por situações de dor, incertezas e inimigos, podemos declarar como Davi: em Deus ponho a minha confiança e não temerei. Então, nesse devocional, você vai aprender o contexto histórico e espiritual do Salmo 56. Vai aprender também como lidar com o medo e a ansiedade à luz da palavra de Deus. Vai entender o segredo de Davi para manter a fé em meio às perseguições. Vai entender como transformar a dor em oração e confiança no Senhor. Vai aprender aplicações práticas para enfrentar crises espirituais e emocionais. Então temos aqui uma palavra poderosa para quem busca paz, confiança e coragem em tempos de aflição. Vamos ler esse Salmo 56 na versão NVI. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus em quem confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão elas anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o homem? Cumprirei os votos que fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Que salmo bonito, né? Mas vamos meditar um pouquinho nesse salmo. Como eu disse, esse salmo foi escrito por Davi, como indicado no próprio contexto lá. O salmo foi composto durante um período de grande angústia e perseguição, quando Davi estava refugiado na cidade filisteia de Gate, fugindo de Saul. Então, o rei Saul, movido por ciúmes, estava perseguindo Davi para matá-lo. Então, Davi busca refúgio nessa cidade de Gate, é a capital dos filisteus, onde Golias, o gigante que ele havia derrotado, era venerado. Mas esse salmo também nos mostra, além dessa fuga, desse refúgio, nos mostra um medo e um desespero. Davi estava em uma situação de grande perigo e desespero, sentindo-se completamente só e ameaçado. E aí, para se livrar disso, o contexto, se a gente for ler lá em Samuel, Davi se finge de louco. Então, para escapar da morte, Davi finge estar louco, chegando a agir de forma estranha na presença do rei Aquis.
O Salmo expressa a angústia e o medo de Davi diante dessa perseguição e ameaça dos seus inimigos. O Salmo mostra clamor por ajuda. Davi clama a Deus por misericórdia, proteção e livramento. O Salmo também nos mostra confiança em Deus. Apesar do medo e da angústia, o Salmo também revela a confiança de Davi na fidelidade e no poder de Deus. O Salmo também nos mostra promessa de gratidão. Davi promete render ações de graças a Deus pelo livramento que espera receber. Em resumo, o Salmo 56 é um testemunho da experiência de Davi em um momento de grande perigo e desespero, onde ele recorre a Deus em busca de ajuda e proteção, confiando na sua fidelidade. Todos nós enfrentamos inimigos, às vezes inimigos invisíveis, como o medo, a ansiedade e as ameaças. E esse salmo nos ajuda, nos ensina a lidar com esses inimigos invisíveis. Pensando um pouquinho nesse salmo, na divisão dele, veja que nos primeiros 2 versículos, versículo 1 ao 2, nós temos aqui o clamor de Davi diante da perseguição. Ele começa esse salmo com clamor: tem misericórdia de mim, Senhor. Pois os homens me pressionam, os meus inimigos me pressionam sem parar, e muitos atacam-me arrogantemente. Então ele começa nesse salmo pedindo socorro, clamando diante da perseguição. Agora o versículo 3 é uma declaração de fé. Em meio a esse clamor, em meio a essa perseguição, esse desespero, Davi nos dá uma declaração de fé. Ele fala: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Vale a pena ler de novo esse versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ele fala assim: eu estou cercado por inimigos, eles estão tramando tirar minha vida, estão querendo me atacar, estão querendo me oprimir, mas, uma conjunção adversativa, mas contudo eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Veja que declaração profunda de confiança que Davi nos mostra aqui nesse versículo 3. Nos versículos 4 ao versículo 7, Davi nos mostra a confiança no poder de Deus contra esses homens. Ele está sabendo, ele não nega a realidade do poder, da perversidade desses homens e da situação temerosa que ele está enfrentando. Mas em meio a tudo isso, ele nos demonstra confiança no poder de Deus nesses versículos 4 a 7, porque ele começa no versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, eu confio e não temerei. O que vai poder me fazer esse simples mortal? E ele termina esse bloco no versículo 8, eu gosto desse versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão elas anotadas em teu livro? Veja que coisa bonita essa confiança de Davi em Deus. Mostra que as nossas lágrimas Deus recolhe. Que coisa bonita. Eu quero que você se aproprie disso. Sejam quais forem as suas lágrimas, de tristeza, de angústia, de dor, de desespero, ou até mesmo de alegria, Deus recolhe no odre dele, porque ele te ama, ele se preocupa com aquilo que você está enfrentando, com a sua dor, mas também com a sua alegria. Deus quer vibrar com você, Deus quer comemorar com você, mas também quer passar pelo sofrimento junto contigo, te livrando do sofrimento. Que coisa bonita. No bloco dos versículos 8 a 11, Davi está dizendo isso, que Deus recolhe cada lágrima e registra a dor dos seus filhos. Nesse bloco do versículo 8 a 11, ele expressa isso. Começa com esse versículo que eu adoro, o versículo 8, Ele recolhe as lágrimas. E ele diz, olha, os inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro,
Por isso, com isso saberei que Deus está ao meu favor. E mais uma vez ele repete o que ele diz lá no versículo 3. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio, não temerei. O que poderá me fazer o homem? Que coisa bonita, né? Veja a confiança que a gente pode ter em qualquer situação, por mais adversa, por mais tenebrosa que seja. E nos versículos 12 a 13, nesse final, Davi mostra gratidão e voto de fidelidade a Deus. No meio de tudo isso, ele consegue ser grato e faz esse voto de fidelidade. Ele diz: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentaria minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Ele está agradecendo pela vitória que ainda não apareceu, mas ele tem certeza que vai aparecer. Essa deve ser a nossa postura diante de toda dor e angústia, apresentar a Deus e saber que Ele recolhe as nossas lágrimas e agradecer a Deus, cumprir os nossos votos e louvar pela vitória que já está sendo providenciada por Deus. Quais as lições práticas desse salmo para cada um de nós? Primeiro, entregar os medos a Deus através da oração. Segundo, confiar que cada lágrima é vista e valorizada por Deus. Terceiro, declarar fé mesmo em meio à ansiedade. Quarto lugar, lembrar que a confiança em Deus nos liberta do pavor dos homens. Concluo esse salmo dizendo, e reforçando o que Davi diz: em Deus ponho a minha confiança e não temerei. Eu apelo a você a viver pela fé e não pelo medo. E deixe orar por você. Pai bondoso, como sempre, eu oro pelos teus servos. Talvez eles estejam passando por momentos difíceis, tenebrosos, semelhantes a Davi, diante de algo que é grande, que os faz ficar paralisados, atemorizados. Mas, ó Deus, traz a eles confiança, que eles possam dizer: mas em Deus eu confio. O que poderá me fazer o homem mortal? Que eles tenham convicção de poder dizer isso, que a fé deles não seja abalada diante dessa situação, que eles não cheguem a sucumbir diante do pavor, mas mantenham firmes a confiança em Ti. Ó Deus, Tu que guardas nossas lágrimas, vem trazer conforto, segurança, esperança e consolo para os Teus servos que estão vivendo situações difíceis e que têm chorado. Faz eles, ó Deus, transformar as lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Traz cura, traz libertação, entra com providência, defende e dá grande causa para os teus servos e faz com que eles experimentem a tua paz. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Se esse devocional falou ao seu coração, compartilhe ele com seus amigos. Não esqueça de deixar sua curtida, faça aí um comentário e eu terei o enorme prazer em responder. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Agradeço a sua participação, agradeço a você que separa esse tempinho diariamente para receber essa porção da palavra de Deus aí para o seu coração. Muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. Amém.